Boa noite, minha gente. Chegando aqui para falar de um assunto que eu sou apaixonada. Um assunto que, na verdade, me conectou com todo o meu propósito, que é a questão do medo, né? E falar sobre o medo no trabalho de parto e na gestação é algo que realmente me fez mergulhar em muitos cursos, muitas coisas que eu fiz foi com esse foco de entender um pouco mais sobre a influência do medo na gestação, no parto, e acabei aprendendo a levar isso para minha vida também. Então, assim, é um assunto que eu amo, é um assunto que eu prometo a vocês, assim, quem ficar aqui, né, boa noite aí para quem tá entrando, com certeza vocês vão aproveitar bastante. Trago bastante conteúdo, muita dica, muita coisa interessante. A minha história, ela vem, né, a minha história como doula e como terapeuta, hipnoterapeuta, né? A minha busca pelas terapias. Oi, Camila. Oi, Priscila. Boa noite. Ela vem muito da questão do medo, né? Eu vivenciei muitos medos durante a minha gestação. Assim, dentre esses medos, muitos eu acreditei que eu realmente tinha liberado ou que eu tinha trabalhado. Na verdade, eu busquei, né, todo um processo de ir atrás de uma doula, de uma equipe de parto, mas existiam, na verdade, alguns medos dentro de mim que eu não me aprofundei, não parei para olhar de verdade para eles. E eu sinto, né, dentro da minha história, que foi uma das coisas que me atrapalhou durante o meu trabalho de parto, né? Foi realmente o medo, né? Eu tive algumas histórias de medo durante a minha gestação que eu não olhei, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei se já contei isso aqui em outras lives, em outros momentos, mas eu já tive sonhos durante a minha gestação com a dor do parto. Eu sonhei grávida já, que eu começava a bater assim na parede e dizia, eu não quero sentir essa dor, eu não quero sentir essa dor. Então, tinha muita coisa que eu precisava trabalhar e que eu, na verdade, por não entender muito, né, desse universo, achei que bastava procurar mesmo uma equipe, bastava procurar uma doula, que as coisas iam acontecer. Mas o meu parto, eu tive uma distócia emocional de parto, né? E o motivo da minha distócia emocional foi o medo. Eu tinha um medo de uma história que eu tinha escutado, né? Que foi a história do nascimento do pai da minha filha. E também tinha muito medo de hospital, porque hospital sempre foi um lugar que para mim me comunicava o tempo em que eu ia nas minhas crises de asma, né? Então eu ia para o hospital, geralmente, para vivenciar coisas. Oi, Carol, vamos falar sobre medos. Boa noite. Vivenciar coisas nesse hospital que eram muito desagradáveis para mim, né? Que era para usar soro, que era para ficar às vezes até precisando de um balão mesmo de oxigênio para respirar, porque eu tinha crises sérias de asma na infância. Então o hospital ele já me trazia essa comunicação assim de algo que não era muito seguro. E aí, quando eu cheguei no hospital, o meu trabalho de parto que estava evoluindo super bem, contrações efetivas. Hoje eu sei, principalmente porque eu de fato conheço, né? E olho a minha história, olhando a minha história, né? Sem buscar o lado pessoal. Eu estava realmente em trabalho de parto quando eu cheguei no hospital, com contrações boas, contrações efetivas, 7 para 8 centímetros de dilatação. E ao chegar no hospital, essas contrações, elas simplesmente pararam, né? E a gente tentou vários recursos, inclusive analgesia, ocitocina, descansar, mas não evoluiu mais, parou e não teve assim, um motivo, né, fisiológico para essa parada de progressão. E depois que eu fui estudar um pouco sobre a questão, né, no meu curso, na primeira vez que eu tive esse acesso assim, às informações sobre, no curso de doula, na primeira formação que eu fiz lá em 2014, eu ouvi o termo distócia emocional do parto, né? E aí eu entendi o que tinha acontecido comigo naquele momento. A distócia emocional de parto vem exatamente de medos que a gente não trabalha durante a gestação. A gente começa a sentir muita insegurança e às vezes isso está lá no subconsciente, a gente não tem de fato, quando a gente não tem um conhecimento sobre isso, ainda assim esse medo ele vem e influencia o parto, porque o parto ele está totalmente conectado ao subconsciente. O subconsciente, ele
trabalha ali no parto, porque o parto é algo fisiológico, mas é algo que está conectado com a sobrevivência da espécie. O subconsciente, ele é responsável pela autopreservação da espécie. Então, esse tema, né, esse início aí, foi até para esperar vocês chegarem aí. A galera tá chegando aos pouquinhos. Eu contei um pouco aqui, gente, da minha história e do porquê que, assim, o tema medo me conecta muito, assim, né? Eu estudo muito sobre isso, porque eu vivenciei uma distorção emocional de parto, né, durante a minha gestação. E depois que eu descobri, né, esse termo, eu busquei me especializar em entender mais sobre o que pode ser feito, né, quais as chaves que a gente pode virar durante a gestação, de que maneira a gente pode trabalhar para alinhar, inclusive, as nossas escolhas conscientes com o nosso subconsciente. Porque o medo, né, toda e qualquer emoção está ali, né, conectada diretamente ao subconsciente. Como é que a gente pode fazer para alinhar, né, tudo que a gente já escolheu conscientemente com o nosso subconsciente? Então, eu gosto muito desse tema. Vou trazer aqui um resumo das coisas que eu vou conversar com vocês, tá bom? Para vocês saberem assim, o que vocês vão esperar aqui da live, até para ver se é realmente interessante ou não para vocês. E aí a gente já começa, né, a abordar cada tópico aqui. Durante a live, vocês podem fazer comentários, abrir caixinha de perguntas. Eu tenho aqui no final algumas perguntas também que, na verdade, respostas, né? Porque eu fiz uma pergunta do que mais você teme durante o parto e algumas pessoas responderam. E eu vou comentar cada uma dessas perguntas que foram aqui selecionadas, tá? Mas se você tiver também alguma pergunta ou se quiser interagir, a gente tá aqui para fazer essa troca, tá bom? Muito feliz de ter todas vocês aqui. Mila, né? Tem Paula e Mila, né? Tem Mila, tem Priscila que entrou aí, Jamile, Carol, que foi minha gestante, veio ficar aqui com a gente, Marina, um monte de gente. Boa noite para todo mundo aí. E vamos começar, certo? A primeira coisa que a gente vai abordar, né, nessa live é para a gente entender por que a gente sente medo, né? De onde vem o medo, qual é a intenção do medo, qual é o propósito do medo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque até para a gente trabalhar o medo, a gente precisa entender qual é a intenção dele, né? Por que ele tá ali? Quando a gente entende por que o medo tá ali, a gente pode trazer um novo significado para aquela situação e o medo pode, inclusive, ir embora, não é? Porque se eu entendo a intenção, nada existe no nosso subconsciente que não seja com a intenção positiva, que é a intenção de autopreservação. Então, por que a gente sente medo? Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, depois a gente vai entrar no medo do parto, né? De onde vem esse medo do parto. E isso vocês podem, inclusive, me ajudar, porque todo mundo sabe, né? De todo esse processo do medo do parto. Então, comentários sempre bem-vindos aqui, tá certo? E aí, a gente vai falar depois sobre as consequências do medo. Então, vamos falar sobre medo e ansiedade, sobre o medo e a dor, sobre o medo e a adrenalina, certo? E aí, depois que a gente falar sobre as consequências do medo, abordei esses três que são os que mais impactam no trabalho de parto, né? Que é a ansiedade, a dor e a adrenalina. Aí, a gente vai trabalhar como a gente pode lidar com o medo. Aí, a gente vai começar a trabalhar com essa parte de criar ferramentas para lidar com o medo. Durante a live, com certeza eu vou trazer também algumas dicas, mas eu quero ser bem pontual nessa parte, assim, de como a gente lidar com o medo, tá? Quando a gente finalizar com essas dicas de como lidar com o medo, que serão, na verdade, 3 dicas de como lidar com o medo, aí a gente vai falar sobre medos pontuais aqui, que foram alguns medos dessas respostas que eu falei para vocês, que eu inclusive já compartilhei lá no Story. Então eu vou falar aqui desses medos das mulheres que colocaram lá, o que ela mais teme durante o parto. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque o medo de uma, muitas vezes é o medo da outra, né? Então tenho certeza que vai contribuir aí com todo mundo, tá certo? Então vamos começar. De onde esse medo vem, né? Por que o medo existe? O medo, ele tem uma intenção positiva. Ele é um sentimento, né? Na verdade, primário, né? Ele existe, né? É um dos primeiros sentimentos que a gente tem, quem já assistiu Divertidamente, aí pode lembrar que o medo, ele tá presente ali, ele chega logo depois da alegria e da tristeza, né? Chega o medo. Mas o medo, ele não nasce com a gente, certo? O medo, ele chega a partir do momento em que a gente observa o comportamento dos nossos pais ou das pessoas da nossa espécie. E isso acontece com os outros mamíferos e os outros animais também. Então, o que a gente sabe? Por exemplo, uma criança, um bebê, normalmente não tem medo de nada, né? Ele tá ali, ele não tem medo, né?
Por exemplo, um bebê quando está engateando, ele vai lá, minha sobrinha fez isso esses dias aí, brincou de encaixar e desencaixar aquele protetor de tomada, né? Ela tirou e para ela era uma coisa normal. Tipo, o medo é um comportamento aprendido. O que pode fazer essa criança começar a ter medo, né, de colocar o dedo na tomada? Duas coisas. Ou ela vai tomar não, isso não, né? Mas ela pode tomar um choquinho ali, né, naquele momento, e aí vai ficar com medo, e aquele reforço negativo vai já criar um padrão no subconsciente dela, ela vai entender que ela não pode, né, colocar o dedo na tomada. Ou ela vai, na verdade, se espelhar na mãe, que é a sua protetora, né? Que tá ali e que vai trazer a repetição do comportamento da espécie. Então, ela vai olhar para a mãe vai, tipo, fazer uma cara de medo, ou dizer para ela, não pode, alguma coisa assim. O que vai acontecer? Ela vai começar a entender que ali tem algo que é perigoso, né? Então, o medo, ele é um comportamento que ele é aprendido. É um sentimento que é primário, ele chega logo no início, assim, né, nos primeiros momentos, porque é um sentimento que está totalmente conectado com a nossa sobrevivência, com a sobrevivência da espécie. O medo, ele traz, inclusive, né, essa possibilidade, né, ele potencializa o instinto de sobrevivência. O instinto de luta e fuga, né, está conectado ali com o medo, com a ameaça. Então, é um comportamento aprendido. E aí, se a gente pensa que o medo é um comportamento aprendido, a gente pensa assim, então, de onde vem o medo do parto, né? Por que a gente tem medo do parto? Se parto é algo que é natural, que é fisiológico, né? Se parto é uma coisa que é um ciclo, né? Uma continuidade de um ciclo, né? Da gestação ali. Por que a gente tem medo do parto? Então, é algo que a gente precisa refletir, não é? O que, né, eu percebo, né, que a maioria das vezes o nosso medo do parto vem de uma construção coletiva, né? Existem lugares, inclusive tem um livro muito bom que fala sobre isso, né, que chama Parirás com Prazer, foi até uma Dolanda que me indicou esse livro, que existem lugares, tribos, né, que as mulheres elas não têm essa cultura de ter medo do parto, né? Elas se colocam, e a gente sabe disso, elas se colocam muito tranquilas em relação ao parto, porque elas têm a ideia de que se existe uma gestação ali, o corpo também vai se preparar para o parto. Então, o medo do parto ele foi também construído de acordo e a partir de tudo que a sociedade trouxe de consciência coletiva em relação ao parto, né? E está conectado a momentos históricos, né? Inclusive momentos históricos de procedimentos, né? De coisas que foram sendo criadas para a mulher, acreditando que era o melhor para a mulher, mas que trazia muito mais desconforto do que ajudava naquele processo fisiológico do parto. E isso foi, na verdade, sendo passado de geração em geração. E as pessoas começaram a sentir cada vez mais medo, né, do parto. Então, uma das coisas que a gente pode pensar é que o parto, né, o medo do parto, ele vem de uma construção social. Porque se em alguns lugares a gente não tem esse medo, né, é porque ele é realmente um comportamento que foi aprendido também, a ter medo do parto, né? E aí o medo do parto está conectado também com muitas questões culturais, né? Com inclusive passagens da Bíblia onde se fala da dor do parto, onde se fala muito dessas questões. Mas quando a gente para pensar no parto em si, né, no fisiológico, né, a gente sabe que muito do que se existe aí, né, em relação ao medo do parto vem dessa construção social, né, e do que também é vivenciado durante o parto, que não necessariamente precisa ser vivenciado. Então a gente vai falar também sobre isso aqui, né? Muitas vezes o que a gente espera do parto não necessariamente precisa existir dentro do parto, né? E isso também é importante da gente colocar. Então esse medo ele vem dessa construção social, vem de todas as histórias que a gente escutou, dos filmes, das novelas, de todo o drama, né, que a gente às vezes vivencia numa história para dar uma dramática à mulher que morre no parto, né, bolsa rompendo, todo mundo tendo que sair correndo, aquela cara de sofrimento daquela mulher. Então tudo isso vai sendo absorvido pelo nosso subconsciente, reforçado durante muito tempo, e aí quando a gente engravida, mesmo tendo aquela vontade, né? Aquela consciência de que o parto normal é melhor para você e para o seu bebê, você vai sentir medo, porque isso vem de muito antes de você pensar em ser mãe, né? Então é importante olhar para esses medos, porque quando a gente não olha,
não trabalha durante a gestação, ele pode chegar de uma forma muito mais intensa no momento do parto. E aí é a hora que a gente tem vários partos dentro de um, né, que eu sempre falo. Então, assim, de onde vem, quais são as consequências desse medo, né? Se a gente sente medo, o que traz, na verdade, de consequência, né? O que o medo traz como consequência? Se o medo é um sentimento, né, que é primário, que é primitivo e que ele está conectado à sobrevivência da espécie, existem aí algumas consequências, né, do medo. E a primeira consequência que o medo traz é exatamente a tendência que você vai ter quando você tem medo de evitar aquilo que você tem medo. Então, assim, eu tenho medo da dor no parto. Então, quando eu começo o meu trabalho de parto, ao invés de vivenciar o processo de uma maneira presente e tranquila, eu vou querer fugir dessa dor, né? Então eu vou querer, por mais que eu queira o parto, eu vou ficar com medo de sentir a dor do parto. Então a primeira contração que chega, eu já estou, na verdade, levando a minha cabeça para a próxima contração e achando sempre que a dor pode piorar, porque a minha mente, a minha perspectiva de dor, às vezes, é muito maior do que aquela que realmente está acontecendo. Mas o meu medo, ele potencializa esse processo. Então, o medo, ele gera ansiedade, porque a gente passa o tempo inteiro tentando evitar aquilo, né, que a gente não quer que aconteça. Só que a gente sabe, no fundo, que não existe esse controle todo, né? Então, é o tempo todo querendo evitar algo que não está acontecendo. Então, gera uma angústia, gera uma ansiedade. E a ansiedade, ela vai gerar também a adrenalina no corpo, né? Que é o hormônio que bloqueia a ocitocina. Se eu tenho adrenalina no meu corpo, eu tenho ali uma mensagem para aquele corpo de que, nesse momento, esse não é o local seguro para eu parir. A ocitocina, que é o hormônio do parto, ela é bloqueada, né, quando existe aí uma adrenalina, porque é por uma questão de sobrevivência da espécie. É preciso que aquela mãe, né, fuja mesmo daquele lugar para buscar um local seguro para parir. Então, quando você entra num processo de medo que te gera essa ansiedade de querer evitar coisas, né? Evitar aquilo que você tem medo, você acaba gerando no seu corpo a sensação de que ali não está seguro. E aí a adrenalina chega, e quando a adrenalina chega também uma sensação de que, assim, as consequências, né, da adrenalina, uma sensação de que aquele lugar não é um local seguro para parir, que naquele momento não é seguro para parir. Então, o seu trabalho de parto, ele acaba sendo prolongado, né? Você tem mais tempo de trabalho de parto quando você tem uma ansiedade, uma adrenalina. Você acaba trazendo mais dor, porque, inclusive, o ciclo da dor, ela parte do medo, né? O medo que gera tensão e que gera dor. Então, se eu tenho adrenalina, eu vou ter tempo maior de trabalho de parto, porque o meu corpo vai estar ali querendo fugir daquele local, ele vai entender que ali não é seguro, ele vai sentir adrenalina e ele vai atrasar aquele trabalho de parto, certo? Eu vou ter, então, muitas vezes, um aumento da dor, porque a dor vai gerar tensão, né? Que vai gerar mais dor, certo? Então, e isso, além de tudo isso, né, do aumento da dor, do aumento da ansiedade, você vai ter também aí uma pausa na dilatação. Porque as fibras, todas do nosso corpo, na verdade, trabalham junto, então as fibras, elas se tensionam. Então, a gente acaba postergando o trabalho de parto quando o medo entra. Tem uma coisa também muito interessante relacionada ao medo e ansiedade, que também está conectada à dor, que é assim, a dor que a gente sente, ela é proporcional à quantidade de perigo que o nosso cérebro acredita que está vivenciando. Então, não sei se vocês já vivenciaram situações em que alguém, ou até você mesmo, teve uma fratura ou uma sensação de dor que você não sabia o que era e que você achou que não era nada demais. E aí você deixou, você tipo não deu muita importância para aquela sensação, deixou. E estava talvez focado em alguma outra coisa, foi fazer algo, né, no seu dia a dia que tinha uma importância maior e você simplesmente não deu muita atenção àquela dor. E aí, em determinado momento, ela tá ali persistindo, você vai até o médico, chega lá, o médico diz, nossa, isso aqui é grave, você vai precisar fazer uma cirurgia. Aí, quando isso acontece, a dor, ela vem toda, né? A gente sente e potencializa a dor. Isso acontece, né, dessa forma e acontece o contrário também. Você sente uma dor, não sabe o que é, aí vem a ansiedade, o medo gera tensão, que gera mais dor, você, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vai ao médico, quando chega lá no médico, o médico fala,
Não, isso aqui não é nada demais, não. Só você tomar um remédio e tal, vai para casa, tá tudo bem. Você já se sente melhor. Então a dor, ela também, ela tá conectada a essa adrenalina, essa quantidade de perigo. E ela aumenta quando a gente sente o medo. Então o medo, ele tá totalmente conectado à dor. E o cérebro também, né, voltando a falar da ansiedade, né, que são as questões que vêm nas consequências do medo que a gente está falando aqui, a ansiedade, ela também traz uma possibilidade, já foi inclusive feito um estudo, tem um documentário no Netflix chamado Explicando a Mente, que tem uma parte só sobre ansiedade, que fala que o cérebro ele tem uma tendência a prolongar e a antecipar a dor, certo? Quando a gente sabe que vai sentir dor, a gente começa a levar essas sensações de dor para o cérebro antes mesmo da dor fisiológica estar ali acontecendo. E quando a dor acaba, a gente ainda fica um pouquinho presa à sensação de dor, né? E aí o que acontece é que essa dor ela fica maior. O tempo de dor ela fica maior. Quando você libera o medo e a ansiedade, se conecta com o estado de presença, ou seja, simplesmente aceitando que a dor, né, que é uma das questões do parto, ela faz parte do processo, você acaba vivenciando um tempo menor de dor, né? Então, isso também é algo importante e interessante de se falar. Quanto menos a gente está ansiosa, né? Quanto menos você estiver ansiosa no parto, quanto menos você se conectar com esse medo, quanto mais você trabalhar seu medo durante a gestação, mais fluido, mais tranquilo pode ser o seu parto. Eu tenho tido várias experiências assim com as gestantes que trabalham com a preparação mental para o parto comigo, né? Através da hipnose, através das técnicas também de olhar para os medos com o Theta Healing. Tudo isso, de alguma forma, vai fazendo uma faxina mental e o parto ele tem uma tendência a ser mais rápido, porque você não tem ali tantas questões para resolver e a adrenalina, ela realmente diminui quando você não tem medo, quando você já está realmente segura de que aquele processo é um processo tão natural quanto respirar, né? Você está ali, você gerou seu bebê e você sabe que esse parto ele vai ser algo muito natural também. E isso vem realmente de dentro para fora, né? Por isso que é importante a gente buscar esse autoconhecimento aí. Então, essas são as principais consequências da dor, do medo, né? Ela gera mais dor, gera adrenalina, que bloqueia e prolonga o trabalho de parto, né? E gera também ansiedade, que faz você ficar o tempo inteiro querendo prever o imprevisível. E essa questão de você estar na ansiedade, querendo se antecipar nas coisas, já gera uma reação física, né? Já gera uma reação no seu corpo imediata. Então, quando você está ali buscando, né, antever o que vai acontecer, a sua mente ela já está liberando ali, né, uma resposta bioquímica para o seu corpo, porque o cérebro ele não difere o que é real do que é imaginário. Por isso, tão importante a gente se colocar no estado de presença, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu acho que pode ser até uma outra dica para vocês de como lidar com medo, é se perguntar o que está acontecendo agora, né? O que neste momento está acontecendo? Porque isso é o que a gente realmente tem. Então, assim, agora eu tô aqui, trabalho de parto. Agora eu estou aqui, né, bem saudável, meu bebê está bem saudável. Então, não tem nada acontecendo. Quando a gente se conecta com o estado de presença, com o momento presente, que é a única coisa que a gente tem de verdade, né, de concreto, a gente libera muitas vezes essa ansiedade também, né, e esse medo, porque você passa a olhar, de fato, para aquele momento e não para o que pode acontecer, porque é igual aquela música, pode acontecer tudo, inclusive nada. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Agora vamos às dicas de como lidar com o medo. Antes eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão me ouvindo, se ficou bem compreendido. Eu vou olhar aqui os comentários antes de passar para essa parte. Vamos lá. Se tem algum comentário aqui, a galera tá concordando. Daiane, boa noite. Vi agora que você entrou. Tá tudo bem até agora aí? Deu para entender? O que vocês acham? Concordam? Comentem aí o que vocês estão achando. Coloquem aí uma carinha, alguma coisa, só para eu saber se eu tô sendo clara, se tá dentro do que vocês esperam. Eu quero entrar agora na parte de como lidar com o medo, né? Vou trazer algumas ferramentas para a gente entender, porque como o medo é algo que é um processo, né? De fato, que é natural da gente sentir medo, então a gente precisa, na verdade, aprender a lidar com ele. A gente nunca vai, não existe não sentir medo. O medo é um sentimento que vai existir sempre.
Mas como a gente vai lidar com o medo é que pode fazer toda a diferença em qualquer situação da nossa vida, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso... Peraí, se você... Peraí. Colocando medo... Ah, meu Deus, o que... Ah, aqui, mas quem já é mãe, acho que sabe de tudo. É, né? Eu sempre falo que a gente precisa devolver as histórias. O medo vem também da falta de informação. Isso é outra coisa que, inclusive, eu ia colocar aqui. A gente precisa se informar, né? O medo vem da falta de informação, porque quando a gente entende o processo, a gente se sente mais tranquilo. Só que aí, o que acontece é que como o medo é um sentimento que é primitivo e que vem do subconsciente, às vezes você até sabe que aquilo não faz sentido. Mas se vier, por exemplo, de uma figura de autoridade, como uma mãe, né? Como um médico, muitas vezes você acaba acatando aquilo, mesmo sabendo que não faz sentido. O seu subconsciente, ele não racionaliza. Então, às vezes, a gente até sabe que parto normal é mais seguro, que todas as mulheres já pariram e que outras mulheres já pariram, todas não, mas outras mulheres já pariram e que você também é capaz de parir. Mas tudo isso que a gente faz, de alguma forma, fica ali muito no consciente. E a gente precisa, na verdade, trabalhar o medo mais, né, de uma forma mais profunda, que é nessa questão do subconsciente também, não só no consciente. E aí aqui tem, ó, o povo transmite medo, então vem dessa consciência coletiva, né, dessa construção que as pessoas fazem, exatamente isso, Manuela. Eles vão falando, né? Quem já é mãe acha que sabe de tudo. É uma coisa que também acontece, mas cada um tem sua perspectiva. O ponto de vista da pessoa é simplesmente um ponto de vista. A gente não precisa olhar para as coisas com o olhar do outro. E é chato isso, né? Essa situação de ficar... quero ver se você vai aguentar. Nossa, isso é uma coisa que não tem nem um pouco de empatia, né? É tão chato quando a gente escuta essas coisas. Homem dói mais, isso não existe, não tem negócio de homem dói mais, mulher dói menos, não existe. Sara, boa noite. É isso mesmo, a gente tem que cuidar da nossa mente, para não deixar que isso chegue pra gente. E isso trava os músculos, exatamente, gente, vocês estão ótimos. O medo gera tensão, trava os músculos e realmente dói muito mais. Eu tive uma gestante, gente, que ela... Foi engraçado. Primigesta, viu? Primeira gestação, trabalhou muito essa questão dos medos e tal. E aí, ela rompeu a bolsa. Gente, eu vou contar essa história aqui pra vocês. Vanessa, né? Não deu tempo de chegar no hospital, pariu em casa. E ela pariu em casa, assim, super rápido, porque rompeu a bolsa, umas 6h30. Ela tava, inclusive, numa aula de fisioterapia lá com a fisiogestantes. Acho que algumas pessoas até conhecem essa história. Oh, vamos que vamos. Conhece essa história e ela parou em casa, não deu tempo de chegar, rompeu a bolsa e as contrações, quando começaram, foram muito efetivas e nasceu em casa. Eu sempre falo que a gente não nasceu para demorar 24 horas em trabalho de parto. Imagine a mulher na época das cavernas, né? Tinha que ficar lá 24 horas, né, sujeita, assim, exposta a um predador. Isso não existia antes. Então, a primeira gestação, ela tem uma tendência a demorar mais, na minha perspectiva. Por quê? Porque a gente não sabe como porque o medo tá ali, né? Girando e transformando aquele medo em tensão, em adrenalina, em mais dor, ansiedade, e tudo isso prolonga o trabalho de parto. Mas quando você trabalha o medo, a maioria das gestantes, na verdade, que vivencia isso, que não tem tanto medo, que trabalha os seus medos, tem uma tendência a ter um parto mais rápido. Isso aconteceu com elas. Ela, inclusive, é enfermeira, o marido enfermeiro também. E aí eles foram para a maternidade e ela foi com a cabeça de que a placenta não tinha saído ainda. Justo, eu vou porque a placenta não saiu e tal. E aí foram para a maternidade. Ela disse que sentiu mais dor no momento da saída da placenta do que no momento do parto. E o que a gente acredita que aconteceu nisso? A dor, porque não dói para sair a placenta, certo? A não ser que tenha tido algum tipo de procedimento onde tracionou, que não foi o caso, né? De você puxar a placenta, enfim. Mas ela disse que o corpo dela estava todo tenso. E por que isso aconteceu? Ela recebeu muita adrenalina, né? O fato de estar parindo em casa, ela como enfermeira conhece muita coisa. Ela acabou recebendo a descarga de adrenalina muito forte. Então o corpo dela estava tenso demais. Então ela acabou sentindo mais dor na saída da placenta,
né? Porque ela já estava ali naquele processo do medo de não sair a placenta, né? E do medo de ter perdido muito sangue e tudo isso acaba piorando. E assim, Manuela, cancela essas coisas, evita ficar falando com essas pessoas, entende? Porque é uma questão muito importante também a gente não ficar falando muito por conta, né? Se a gente não quer estar se sugestionando com aquilo, é melhor a gente nem comentar, né? E essa questão... Depois me explica melhor, Mariana, o que que você tem em sua integridade física, né? O que que tá acontecendo. E a dor é dor e a intensidade para cada um é diferente. Eu vou falar agora sobre como lidar com os medos e vou dar alguns exemplos de medos que surgiram aqui, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre esses medos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está com medo, é entender que o medo é um sentimento natural da gente, certo? Não adianta a gente fugir do medo, não adianta a gente não olhar para os nossos medos, porque ele vai continuar ali e ele acaba se transformando num monstro, né? Num bicho de 7 cabeças. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher esse medo. Ok, eu estou com medo disso. E pega esse medo e abraça esse medo. Entendi, Mariana, entendi. Ok, eu tenho esse medo. Vamos falar do seu medo. Medo de coisas que possam te adoecer e te ferir, né? Tá bem, assim, amplo isso, né? A gente pode colocar isso aí, né? Sim, entendi. Isso é uma coisa que, na verdade, precisa ser trabalhado mesmo, assim. O medo, ele tem essa tendência a trazer esse instinto de sobrevivência. Então, eu vou olhar para todos esses medos de vocês agora, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Depois eu vou olhar os medos e vou trazer alguns exemplos de como vocês podem lidar especificamente com esses medos, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher os medos, entender que tá tudo bem senti-los, tá? Sentir o medo, é importante falar isso mesmo, cancela, volta a focar naquilo que você deseja, mas sentir o medo, ok, medo, você tá aqui, mas o medo, na verdade, é um sentimento, é uma sensação, ele não é você, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Nada disso te define. Você está com medo de algo não significa que você seja que aquilo ali seja você, né? Você pode continuar a sua jornada mesmo com aquele medo, certo? Então isso é uma coisa importante para vocês pensarem. Mas não adianta a gente não acolher o medo. Inclusive, quando a gente fala do nosso medo, né, principalmente com as pessoas que a gente confia, geralmente a gente libera o medo. A gente se sente mais aliviada. É como se a gente tirasse um pouco esse medo, né, esse peso de dentro da gente. Então, às vezes, só de falar, eu tô com medo, você assumir que tá com medo, você acolher esse medo, já faz esse medo ficar menor. Tem um livro infantil que é de Chico Buarque, que chama Chapeuzinho Amarelo, que é a coisa mais legal. Vou até rever. Eu já fiz uma vez uma história com esse livro, mas eu vou trazer amanhã para vocês, porque o livro, ele é muito interessante. Ele fala justamente de uma menina que tinha medo de tudo, até que um dia ela encarou o medo dela. Né? Se você puder, depois dê uma olhada nesse livro. E quando ela encarou o medo dela, ela viu que esse medo não era nem esse medo tão grande assim. Então, às vezes, o que a gente precisa é encarar o nosso medo. Né? Ok, tô com medo, mas ainda assim eu vou escolher esse caminho aqui. Né? E eu vou me conectar com o meu estado de presença, eu vou viver uma contração por vez, eu vou me permitir viver essa história. E aí você acolhe o medo e vai com medo, né? Não falam que coragem é ir com medo mesmo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o medo existe e que ele faz parte do processo. Ninguém consegue passar por nada que é novo, que é desconhecido, sem sentir nenhuma pontinha de medo. Aí só se a gente não fosse, né, quem a gente é, né? Os seres humanos. Então a gente tem medo. E é com medo mesmo que a gente vai às vezes. Só que o medo, ele sempre tem um aprendizado, né? Então é importante também a gente olhar isso. O que esse medo ele tá me comunicando, né? Eu vou trazer isso aqui quando teve uma pessoa que disse que tinha medo da morte. E eu vou conversar mais sobre essa questão do aprendizado a partir dessa perspectiva, né? Do medo de morrer no parto, que é um dos medos que muita gente tem. Aprendeu, né? Você aprendeu a lidar com isso, né, Manuela? Que você entendeu que tinha medo de ficar sozinha, mas você aprendeu a lidar com essa questão de estar só. Né? Então, é importante a gente olhar. Por exemplo, esse medo de ficar só. Procure pensar,
né? O que de pior pode acontecer se você ficar sozinha, né? Porque o que esse medo ele quer te trazer, né? De fato, assim, para você começar a entender esse medo, você vai acolher e vai começar a entender esse medo. Aí quando você entende o motivo, né, daquele medo, ok, eu tô com medo aqui de que, como foi Mariana, né, que falou que tem medo de tudo que pode acontecer com ela, que possa ferir, que possa machucar, né? De onde vem esse medo? Né? E aí a gente já conecta com o medo da morte também. De onde vem esse medo? Né? Porque o risco de nascer é o mesmo de viver. E a gente não acorda todo dia lembrando da morte. Né? Se isso acontece, como foi que isso começou? Né? Isso aqui é meu ou eu trago isso de outra pessoa? Né? Tem aqui uma outra... um outro comentário aqui que tem medo de uma pré-eclâmpsia por ter acontecido com a mãe. Então, o medo vem da história da mãe. E aí, quando a gente descobre a raiz do medo, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre a raiz do medo? Se conectando com a emoção do medo. Coisa que geralmente a gente não faz, a gente quer fugir da emoção do medo. A gente quer sair dela. Mas se você se conecta com a sua emoção, ela vai te trazer muitas vezes o caminho. Então, assim, onde foi que eu aprendi que eu preciso ter medo de morrer no parto? Quando foi? Isso faça no momento de reflexão, de introspecção. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Esse medo da morte, que é um dos exemplos aqui, né? E aí você se conectando com a sua emoção, entendendo quando foi, você acha o fio para ressignificar aquele medo. Então, o medo de morrer no parto, ok. Eu entendi, eu aprendi isso quando eu assisti um determinado filme, ou eu não sei exatamente por que eu tenho esse medo do parto, mas eu acho que eu escutei algumas histórias de minha mãe falando disso. Você vai acabar descobrindo de onde veio esse primeiro sentimento, assim, a primeira vez que isso aconteceu. E aí você vai ressignificar esse processo. Como é que você vai ressignificar esse processo? Trazendo um novo olhar para esse medo. Eu posso ter o medo da morte do parto, mas o medo de morrer, a morte em si, né, já é algo que existe e que é natural também do nosso ser, né, da nossa humanidade. Então, o medo da morte no parto, né, ele pode ser ressignificado quando você pensa que a morte ela é um processo que pode acontecer com qualquer pessoa. E o que você vai fazer com esse medo? Você vai gerenciar essa emoção quando você começar a ressignificar. Aí é a hora de você pegar o consciente e levar para o seu subconsciente e dizer, olha, vamos conversar aqui, ó. Eu entendo que você tenha medo da morte, eu entendo que você tenha medo de morrer no parto, mas olha, a maioria das mulheres não morrem em trabalho de parto quando elas têm assistência garantida, quando elas têm, né, um pré-natal de qualidade, o risco de morte materna, né, é pequeno e é algo que você não precisa se preocupar, porque o ciclo natural de gestação é o ciclo da vida. Certo? A gente tá aqui no mundo e a gente sabe que a gente tá aqui hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente não acorda todo dia pensando, será que hoje é o meu dia de morrer? Então, é muito de entender a natureza da gestação, né? Que é um processo natural e que normalmente se encerra com um bebê saudável no seu colo, né? E com você bem também. E aí você vai gerenciar essa emoção dessa maneira. Então, é uma maneira também de você lidar com o seu medo, fazer esse gerenciamento da emoção. Uma conversa com você mesma, né? E aí, a gente pode também trazer, né, para ajudar nesse processo do medo, pensar assim, isso aqui é uma possibilidade, né? Que é um outro exercício que eu faço com as gestantes que eu acompanho. Isso aqui é uma possibilidade, eu tenho medo disso, isso é uma possibilidade? Na maioria das vezes é uma possibilidade. Mas ok, se isso acontecer, o que eu vou poder fazer? E aí você vai gerenciar a emoção também com isso. Não, eu tenho medo, vou colocar aqui outro medo. Eu tenho medo de desmaiar no parto. Isso é uma possibilidade de desmaiar no parto? Aí você vai encarar como se fosse uma possibilidade. Vamos colocar aqui, depois eu vou falar mais sobre esse tópico do desmaiar. É uma possibilidade, ok. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Provavelmente, né, eu vou estar lá assistida, vão me dar uma glicose, vão fazer alguma coisa e eu vou, de alguma forma, me animar de novo. Né? Ninguém fica desmaiado o tempo inteiro. Se você desmaia, depois você acorda, certo?
Então, se você pensar na possibilidade e entender que já existe uma estratégia para essa possibilidade, você também já diminui a sensação de falta de controle e aí você consegue colocar o seu medo num lugar, né, menos cheio de holofotes, né? Que a gente sabe que o medo está ali, mas a gente não coloca ele como centro do processo. O centro do processo é você, as suas decisões vão partir desse gerenciamento de emoções, tá? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer para diminuir a sensação de medo é criar uma tela mental positiva. Sabe o cancela? O cancela funciona muito bem, né? E que pode ser o tá repreendido também. É um processo verbal onde você corta o pensamento negativo e volta a focar naquilo que você deseja. E como é que você pode fazer isso de uma forma mais afetiva? Criando uma tela mental daquilo que você deseja. Porque o seu subconsciente, ele não processa palavras, ele processa imagens. E a imagem, ela conecta muito mais. Então, você está lá em trabalho de parto, por exemplo. Sempre que você tiver, né, a oportunidade, crie essa tela mental, que é a tela mental de você recebendo o seu filho. Né? Que é a tela mental, que é o objetivo final, que foi o que eu falei na última live, o seu grande porquê. Então, crie essa tela mental, que isso vai te ajudar a liberar o medo e a focar naquilo que você deseja. Então, não deixe que esse medo, ele crie raízes dentro de você. Chegou o medo, cancela e volta a focar naquilo que você deseja através dessa tela mental de preferência. Certo? E aí, o que a gente, na verdade, pode falar em relação aos medos, né? Surgiu aqui o medo de desmaiar. Eu já dei um exemplo assim, se eu desmaiar, o que pode acontecer? Beleza. Mas assim, desmaiar é uma possibilidade muito pequena em trabalho de parto. E quando isso acontece, ou é porque a gestante não se alimentou durante o parto, né? Não recebeu nenhum tipo de substância para trazer energia para ela, porque se ela não vai se alimentar, ela pelo menos precisa ficar usando soro, que não é recomendado. Mas assim, se for um local onde o protocolo seja não comer, dieta zero, a gestante ela precisa estar pelo menos tomando soro, né? Para se manter ali disposta. Porque ninguém vai fazer uma atividade física sem se alimentar. Então, o desmaio ele pode vir disso. Mas desmaiar, por exemplo, de dor, não é uma coisa que acontece. A não ser que você deixe a ansiedade, né? E todo esse processo de adrenalina e de medo tomar conta de você. Mas pense que o parto, né, é algo que a mulher ela precisa estar muito firme para parir. A mulher, ela nasceu, inclusive, para parir com os pés firmes no chão. Então, o trabalho de parto e a dor do parto, ela não pode ser tão grande a ponto do corpo não sustentar, porque aquele corpo ele precisa trazer um bebê. E o desmaio geralmente vem, né, quando a gente tem uma dor muito forte, a gente entra em coma, né? Que é o desmaio, o coma de propósito ali, de não aguentei, vou desmaiar de dor. Isso acontece quando a dor ela é muito forte, né? Que aí o corpo dá essa injeção aí para a pessoa apagar e dar, porque você não suporta, é uma dor que você não tolera e você acaba desmaiando. Mas isso não acontece no parto, porque o parto precisa da mulher. Então lembre sempre que o seu trabalho de parto, ele vai sempre estar conectado com a sensação da sua contração. Ela vai ser sempre proporcional à quantidade de dor que você consegue sustentar. Então seu corpo ele não vai te dar mais do que você consegue sustentar. Porque você precisa estar ali firme e forte para trazer o seu bebê para o mundo. Então desmaiar no trabalho de parto é uma das coisas assim que você pode inclusive descartar. Se você comer, se alimentar, respirar direitinho, né? Lembrar de respirar durante a contração, entre as contrações, né? Tá ali com uma respiração lenta, profunda, tranquila. Normalmente não vai acontecer isso, certo? O medo da dor. A dor é algo que a gente precisa olhar, certo? É importante você entender qual é a sua relação com a dor. Como você se comporta quando você sente dor? Quais são as coisas que te deixam confortáveis quando você sente dor? E lembrar que parte da dor a gente pode retirar. Tem a dor que vem do parto e tem a dor que vem do medo, né? Tem a dor que vem da ansiedade, tem a dor que vem da expectativa de sentir dor. Tudo isso você pode tirar do trabalho de parto. Você pode ficar somente com a dor fisiológica, que vai durar 1 minuto. Ela dura 1 minuto só. E depois ela passa. Então, assim, você pode desenvolver técnicas para lidar com essa dor e lembrar que você só vai viver uma de cada vez.
é uma contração por vez, certo? Você não precisa viver todo o seu trabalho de parto de uma vez. Você não vai guardar, né? Teve um marido que falou isso. A gente conversando na preparação para o parto, no dia do parto ele lembrava a mulher assim, que não existe um estoque de dor, né? Passou a contração, passou, certo? Então, a dor ela faz parte do processo, mas ela não é a protagonista dessa história. A protagonista dessa história é você, né? Então, eu consigo diminuir a sensação de dor quando eu tiro o foco dela. Eu consigo diminuir a sensação de dor quando eu respiro, né? Quando eu relaxo, porque aí eu não tensiono meus músculos e ela fica menor. Lembra que a adrenalina ela gera mais dor? E quando eu tiro a ansiedade, quando eu tiro o medo, né? Quando eu tiro o estresse, né? A tensão, eu diminuo consideravelmente essa dor, que vai durar só 1 minuto, certo? Então, isso é uma coisa também que você pode trabalhar na sua mente. É uma escolha que você fez e ela tem um propósito e essa sensação de dor não vai ser maior do que a sua força. Não vai ser maior do que a quantidade de intensidade que você pode, né, que seu corpo pode sustentar. Lembrando também que, né, essa questão da dor, né, ela está muito conectada com esse peso que você leva para ela. Então, se você libera essas coisas, você vai se sentir muito melhor. E uma outra coisa que eu ia falar, que eu quase me perco aqui, é quanto mais você sugestiona que você vai sentir dor, mais dor você sente. Então, quanto mais você... eu acho que essa dor vai piorar. Você está levando sugestão para o seu subconsciente, né? Então, você precisa sempre focar naquilo que você quer também durante o trabalho de parto. Então, eu não gosto nem de falar a palavra dor quando... É intensidade. Essa foi mais intensa, essa foi mais forte. Mas não ficar o tempo inteiro com aquela linguagem sugestionando dor o tempo inteiro, né? Tá doendo muito. É a dor. Dói. Dói. Quanto mais você fala que dói, mais dor você vai sentir. Você precisa tirar o foco. Essa foi intensa. Essa, né? Foi, né, mais forte. Mas nada de ficar o tempo todo focada na dor. Certo? Aí... Teve uma menina, né, uma mulher, a gente tem a mania de chamar a mulher de menina, né? Que, inclusive, é uma querida, Epifânia, que colocou medo, né? Medo de não dar conta do parto e precisar ser transferida. Ela vai, e a transferência dela é de um hospital que fica a 50 quilômetros do local onde ela vai ter o parto dela domiciliar. Aqui eu identifiquei, na verdade, 2 medos. Um de não dar conta do parto, e o outro da necessidade de ser transferida. Porque você pode ser transferida de um parto domiciliar porque você quer tentar outros recursos, ou seja, não dei conta de um parto normal e vou tentar outros recursos, uma analgesia, uma ocitocina com analgesia, ou sei lá, algo que você queira tentar outros recursos, ou por uma conta sua, de você estar achando que você está já muito cansado, ou por uma necessidade, né? Isso aí acontece em 20% dos casos, né, normalmente, de um parto domiciliar. Você sair de casa para tentar outros recursos, certo? Então, quando é assim, se há 50 quilômetros, não tem problema, porque o bem-estar materno e fetal, ok, tá tudo bem, eu só vou para lá porque eu quero tentar outras coisas que eu não posso tentar num parto domiciliar, certo? E se eu precisar de uma transferência com urgência, o que é recomendado, mas que não é o que acontece em algumas realidades, no caso dela mesmo que mora na Chapada, não é o que acontece, é você ter ali dentro de uma casa de parto, ou se você tem um parto domiciliar, pelo menos uma maternidade que fique num raio ali, né? Geralmente falam de um raio de 5 quilômetros e falam também tipo 20 minutos, né? No máximo 20 minutos da sua casa para maternidade. Só que assim, não é uma realidade em alguns casos, e a equipe normalmente ela vai procurar calcular esse risco junto com você, né? Porque o risco zero ele não existe nunca, né? Nem com a gente que está aqui hoje, não existe risco zero nunca. A gente precisa aprender que o risco faz parte da vida, certo? Mas o medo de não dar conta é um medo que muita gente tem, né? O medo de não dar conta do parto. E assim, a gente pode pensar naquela coisa, acolher o medo, ok, né? Lembrar que tudo bem, eu tenho esse medo. Vamos primeiro aceitar que ele existe. Depois a gente vai entender, isso aqui é uma possibilidade, não dá conta, é uma possibilidade.
ou não dá conta? Se isso acontecer, o que é que eu posso fazer? E aí você vai criar suas próprias respostas. Não, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir suporte para as pessoas que estão ali para me ajudar a sustentar um pouco mais as minhas escolhas. Eu vou aceitar simplesmente que eu não dei conta, que eu vivi a minha história até onde eu pude ir, né? Ou eu vou, na verdade, criar estratégias para conseguir dar conta, né? E aí a gente pode, inclusive, montar uma estratégia para conseguir dar conta. Uma coisa que eu sempre falo quando a gestante diz que tem medo de não dar conta é de eu ajudo ela a lembrar que ela não precisa dar conta de tudo de vez, né? É um passo de cada vez, né? E aí você vai aos pouquinhos, a cada passo, chegando no seu objetivo final. Então, a questão do medo de não dar conta, talvez parta também, importante entender de onde parte esse medo de não dar conta, né? Onde foi e por que você precisou aprender, né? Principalmente você que também é Theta Healer, né? Que você tinha que dar conta de tudo, né? E se você não der conta? Qual é, né? O que de pior pode acontecer se você não der conta? E aí, quando você aceita que o medo é uma possibilidade e entende que você não tem que ficar evitando tudo no seu parto, você acaba ficando mais livre para viver aquilo que você precisa viver, porque cada uma também tem o parto que precisa viver. Certo? Alguém tem mais algum medo sobre as histórias, né? Essa coisa da mãe. A gente precisa devolver muito as histórias de nossas mães, porque elas, né, se conectam muito com a nossa história e é importante a gente devolver essas histórias muitas vezes. E como é objetificar o medo? Me explica melhor isso. Isso. Eu queria entender um pouco mais disso aí. Só um minuto aí. Marjorie, Loli, Elaine, vivenciou isso aqui. Podia até falar um pouquinho sobre isso. Me contem um passo de cada vez. É isso aí, galera. Em breve a gente vai estar junto aí nessa jornada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Me contem. A Gisela tá aqui, minha Nutri linda. Gente, tô ficando fitness com Gisela, viu? Sigam ela aí, ó, Gisela Cambra. A pessoa aqui tá me deixando no shape. Tô chique toda. Nunca fiquei assim na minha vida. Então, eu acho que tá bom, né, por hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter contribuído aí com vocês. Essa questão da mãe é um processo que é desafiador, né? Mas é muito importante. Você pode transformar a dor em algo que você pode carregar para qualquer lugar. Nunca ouvi dizer isso. Esse negócio de transformar a dor e carregar, eu na verdade, prefiro ressignificar a dor, entender o propósito dela. Né? Durante a gestação, é importante se conectar da mesma forma, entender, acolher o medo, entender o que está acontecendo e aí gerenciar esse medo. Obrigada, Loli. A gerenciar esse medo através disso, assim, isso aqui é uma possibilidade, né? Nada, menina. Eu não vou dizer que você tem que parar em casa, né? Mas quando acontece esses partos rápidos é porque tá tudo certo. O medo, o processo, Maria, é o mesmo. Você vai olhar para o medo, você vai acolher esse medo, entender que faz parte do processo. E aí você vai buscar gerenciar essa emoção desse medo. Né? Hoje você já tem mais ferramentas para lidar com isso, porque você já tem a consciência, né, desenvolvida. Então você vai buscar ressignificar isso. Existem várias maneiras de fazer isso. É você ver de onde vem esse medo, por que eu tenho esse medo, do que ele quer me proteger. Né? São algumas técnicas que você pode utilizar. Porque o medo, ele conecta com o instinto de autopreservação e de sobrevivência. Então, do que o medo quer me proteger? Por exemplo, o medo de parir em casa ou no caminho. Né? Por que vem esse medo? Se o parto é natural e se você não vai precisar de nada normalmente no parto, se você parir em casa ou no caminho, né? O que de pior pode acontecer?
Claro que você precisa de uma... É bom você ter uma assistência, mas na maioria das vezes, quem para em casa, por uma questão de não conseguir chegar, é porque não precisa de nada. Isso é uma coisa que é muito rara de acontecer, inclusive. Então, chegar cedo demais no hospital pode ser mais prejudicial do que esse parto rápido em casa, entende? Oxente, menina! A gente tem que conversar, como assim? Aí vai fazendo aí suas práticas, seu digging, vai buscando. Tem muita coisa que você pode olhar, com certeza. Ah, ótimo. O medo da laceração, a episiotomia. Teve também aqui um medo, gente, que quase eu me passo, que é da violência obstétrica. Esse medo, a gente precisa se conectar também com essa questão de que isso é uma possibilidade de acontecer uma violência obstétrica. A gente está numa realidade, num sistema que sim, né? Algumas mulheres passam sim por violência. E como é que a gente pode lidar com isso, né? É importante a gente criar estratégias também para saber onde é que a gente vai parir, qual é a equipe de parto que a gente vai realmente, se a gente vai ter uma equipe de parto, como é que eu posso criar estratégias para evitar esse tipo de coisa? Porque dentro da cena de parto fica muito mais complicado você lidar com a situação. Mas uma maneira também de evitar qualquer tipo de violência no seu parto é esclarecer o seu acompanhante de parto, para ele poder tá ali te ajudando e te conduzindo também nesse processo e prestando atenção por você, para que você não chegue nesse trabalho de parto preocupada, porque aí você vai liberar adrenalina. A pessoa que vai para o parto com medo de uma violência, com medo de uma episiotomia, por exemplo, ela vai tensa. Ela vai ali, ó, o subconsciente dela catando tudo para evitar que aquilo aconteça. Então, se você passar isso para o seu companheiro, para quem vai te acompanhar no seu parto, e você confia nessa pessoa, você não precisa se preocupar com nada, só em estar ali focada no seu corpo e no seu trabalho de parto. Sobre a laceração, existem, na verdade, várias questões que a gente pode falar, né, sobre a laceração. A episiotomia, hoje em dia, não é mais recomendada, né? Então, assim, a episiotomia é uma laceração para evitar a laceração. E isso, na verdade, não tem nenhuma lógica. Porque muitas vezes a mulher, ela entra em trabalho de parto, ela tem, né, passa pelo processo do expulsivo e sequer precisa, né, de fato, de ponto. Às vezes ela tem o bebê e tem o períneo íntegro. Quais são as coisas que a gente pode fazer, né? A laceração é uma possibilidade, vamos voltar para aquela técnica, sim. Mas o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Né? Exato. E o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? E o que eu, de fato, se acontecer, o que eu também posso fazer? Então, assim, quando você fala de laceração, a gente precisa entender que quando seu corpo é respeitado, quando respeitam a sua posição, né? Quando você tem uma posição que é fisiológica, que favorece o trabalho de parto, que na maioria das vezes é uma posição mais verticalizada, né? Onde você fica livre para se movimentar, inclusive no momento do expulsivo. Acompanhei um parto recente agora, que a gestante estava na banqueta, sentiu desconforto na banqueta, a gente, né, sugeriu que ela levantasse, ela ia quase parir em pé, né? Foi até com a Adriana Monteiro, maravilhosa, e aí ela levantou, ela ia parir do jeito que ela quisesse, ela levantou, ficou em pé, né? Tinha ali a Adriana já segurando, ele só colocou a mãozinha para parar. Na outra contração, ela ajoelhou, se apoiou no colo do marido que estava sentado no banco e foi como ela pariu. Mas como foi que ela encontrou essa posição? Porque ela teve a liberdade de se movimentar durante o trabalho de parto dela. Então, quando você tem essa liberdade, as chances de uma laceração de grau muito alto, elas são pequenas, certo? A consciência do corpo no momento do trabalho de parto também. O que às vezes traz laceração? A analgesia muito perto do expulsivo. Porque é como você, tô com a garganta doendo, vou aqui colocar, né, tá doendo minha garganta, vou colocar aqui um analgésico e vou falar o dia inteiro. No outro dia eu não vou saber, né, até onde eu tô forçando ali as minhas cordas vocais. Então se eu vou para um trabalho de parto com analgesia no final, eu posso estar fazendo força ali demais e tá prejudicando e lacerando mais o meu períneo. O puxo orientado, né, tipo, faça força agora, isso também gera laceração. E essa questão da posição, que quanto mais você se vê conectada com o seu corpo e com essa liberdade de posição, menor é a chance de lacerar. Mas tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo ela, que eu já fiz inclusive
um curso com ela há um tempo que falava só sobre isso, era o períneo e o parto, que diz que períneo foi feito para lacerar. A gente tem que entender também que o nosso corpo, ele sabe, né? Então, assim, o períneo, ele tem a função de, né, alargar naquele momento do trabalho de parto para a passagem do bebê. E ele também tem uma capacidade de cicatrização imensa. É a mesma capacidade que tem a boca, né? Tem a mesma mucosa da boca. Então, se a gente tivesse alguma questão, né, na boca que tivesse dificuldade de cicatrizar, a gente tinha que ter uma pele que tem uma facilidade de cicatrizar, porque é um lugar úmido, é um lugar quente. Então, a mesma coisa acontece com o nosso períneo. Então, aquele períneo, ele foi preparado para isso. Às vezes lacera, mas ainda assim é uma laceração de primeiro grau, de segundo grau, onde você vai cuidar e que tá tudo bem também. Então, se você faz tudo o que é necessário para evitar a laceração, que é essa liberdade de posição, é não ficar trazendo puxo orientado, evitar analgesia no final do trabalho de parto, tudo isso já é o suficiente para deixar esse períneo o mais íntegro possível, certo? Então, a gente tem que entender também que o nosso corpo está pronto, inclusive para uma laceração. E aí a questão de assumir, ok, é uma possibilidade de lacerar. Se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou cuidar. E vai ficar tudo bem, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live, né? Passei aí um pouquinho do tema, mas o medo da laceração também poderia ser algo importante, né? E aí a gente fica por aqui hoje, tá bom? Um abraço para vocês. E até a próxima. Beijo, Bia. Beijo para todo mundo aí presente. Ah, obrigada, Mari. Que bom que você gostou. Tô feliz de saber que vocês gostaram. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gali. Massa. Depois, gente, me deem sugestão. Eu preciso de sugestões do que vocês querem saber mais aqui pra gente poder trazer conteúdo que interessam pra vocês, tá bom? Um abraço. Foi, né? Mas vai ficar gravada. Eu vou gravar, vou mandar lá no grupo do Telegram também o áudio e vou colocar no YouTube. Tá bom? Beijo, Aline. Saudade. Loli. Loli foi um arraso no parto dela, viu? Pronto, que bom que vocês gostaram. Tô feliz. Tchau, tchau, minha gente.